Resident Evil Requiem finalmente está entre nós e está sendo um sucesso absurdo. Ó, vou experimentar Requiem pra vocês verem. Ó, esse vagabundo aqui, ó. Só que infelizmente não pude jogar por motivos de que tá caro pra caralho. Mas recentemente decidi rejogar o que veio antes dele, o Resident Evil 4 Remake, que depois de uma análise pessoal que fiz com os jogos da saga que joguei, cheguei à conclusão de que, pra mim, ele é o melhor Resident Evil de toda a saga. E já que ainda não consigo jogar o novo Resident porque eu sou um pobre fudido, nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre o que faz o Resident Evil 4 Remake ser tão bom e o motivo dele ser o melhor de todos pra mim. E por favor, prestem atenção no para mim, tá? Vou trazer pontos que contribuem pra isso, mas eles serem bons ou não é somente uma questão de opinião mesmo. Então não levem nada que eu disser aqui como uma verdade absoluta. Eu sou só um mamaco que gosta de Resident Evil. Esse vídeo também não vai ser uma análise profunda sobre o jogo, até porque tá bem tarde pra isso. Eu somente quero comentar um pouco do porquê eu amo tanto esse jogo. Dito isso, vamos pro vídeo. Por eu dizer que o R4 Remake é o meu favorito, você pode até pensar que o meu favorito antes dele era o R4 clássico. E apesar de eu ter um carinho absurdo por ele, por eu ter crescido jogando o jogo original, não era o meu favorito. Antes, esse lugar pertencia ao Resident Evil 1 Remake e ele permaneceu como o meu preferido por bastante tempo. A ambientação dele é muito única, cara. É como se a Mansão Spencer também fosse um personagem daquela história, sabe? Aquele clima sombrio, assustador, aquele receio de ter o inimigo fora do ângulo da câmera e você dar de cara com ele, fora a trilha sonora que é um espetáculo à parte, irmão. Em resumo, eu amo demais esse jogo, mas tem uma coisa que, pelo menos na minha opinião, no R4 clássico já era melhor e no remake isso só foi melhorado em 1000 vezes, que é o fator replay. O fator replay é com certeza uma das principais características dos jogos da saga. Querendo ou não, foi o que sustentou o R4 original por tantos anos e sustenta até hoje. Mas no R4 remake eles melhoraram isso à enésima potência. Além de ter as mesmas coisas do clássico que incentivam você a rejogar o jogo, como liberar novos trajes, nova dificuldade, novas armas e tudo mais, no remake eles adicionaram ainda mais armas como a LE5, que é uma nova submetralhadora, e o CQBR, que é um novo fuzil de assalto, por exemplo. E também tem as armas de DLC, né, porque a Capcom não é boba nem nada, mas enfim. E também adicionaram uma coisa muito da hora que não tinha no clássico, que são os amuletos que você equipa na maleta que te dão uma certa vantagem. Então a cada jogada que você for fazer, com certeza vai ser diferente da anterior, justamente pela variedade de recursos que você pode usar, contribuindo muito pro fator replay. Nessa altura do campeonato, vocês já devem saber de tudo isso que tem no jogo, até porque ele lançou já vai fazer 3 anos. Mas só queria dar uma pequena resumida no que faz esse jogo ter um fator replay melhor que qualquer outro jogo da saga, e o que contribui muito para ele ter um bom fator replay é a sua gameplay altamente viciante. Apesar do jogo original inevitavelmente ter uma gameplay um pouco mais datada para hoje em dia, na época que ele saiu, lá em 2005, ele era uma referência técnica com sua gameplay revolucionária, e isso veio a se repetir no remake. A gameplay do R4 Remake é um primor, cara. O simples ato de você atirar no jogo é muito prazeroso. Você sente o impacto de cada bala que você dá nos inimigos, muito por conta também do trabalho sonoro feito nas armas, que é excelente, cara. É impressionante o que eles fizeram no gameplay desse jogo. Também tem os amuletos que citei brevemente antes, onde cada um dá uma vantagem na gameplay, como um que aumenta a quantidade de cura das ervas, que aumenta a velocidade de movimento do Leon, e várias outras vantagens que variam demais no gameplay. Além disso, no remake o Leon tá muito mais ágil, cara, podendo escapar mais facilmente de situações difíceis, com isso sendo possível muito graças ao parry, que foi uma adição muitíssimo bem-vinda no remake, que dá uma variedade ainda maior no gameplay, que já é uma delícia, e que facilita bastante o jogo em algumas situações, mas eles também deram uma boa equilibrada nisso. Uma coisa meio bizarra no R4 clássico é que o modo profissional dele é extremamente fácil. Eu não digo isso só porque joguei bastante ele e já me acostumei. Digo isso porque realmente é muito fácil, cara. Se você der o R4 clássico pra alguém com o mínimo de experiência em jogo que tenha tiro, essa pessoa vai ter pouquíssima dificuldade. Se não conhecer bem o jogo, pode até sofrer um pouco no início, mas como os padrões de ataque dos inimigos são bem fáceis de entender, vai ver que é bem de boa. Muito por conta da gameplay
ser mais limitada é verdade, mas ainda assim era bem de boa. Agora, o modo profissional do remake é um pesadelo, bicho. E cara, não adianta se você zerou o jogo uma vez, 10 vezes, 20 vezes, o modo profissional vai ser um inferno, brother. Aqui os inimigos eles dão muito mais dano, eles são muito mais agressivos e o fator do parry ter que ser dado no momento exato do ataque deixa o combate do jogo bem mais desafiador, mas ao mesmo tempo deixa ele mais justo, até porque agora a jogabilidade não é mais limitada como no clássico. O Leon é mais ágil, tem mais recursos, então a gameplay ser mais variada e fluida, com você podendo usar diversas vantagens extras, acaba meio que se equilibrando bem com a alta dificuldade do jogo, o que torna ele ainda mais interessante de rejogar. Olha, é aquele cachorro. Outro ponto que faz ele ter um ótimo fator replay é a sua exploração, onde você pode voltar em praticamente todos os locais que você foi na hora que você quiser. Óbvio que com algumas exceções, né? Não dá pra voltar pra todo lugar, mas o backtracking que ele tem é muito bom. Coisa que o remake anterior não tem nem um pouco, né? O que mais me encanta no R1 até hoje é justamente o backtracking, que é muito bom, com os lugares da mansão se conectando perfeitamente e aquela sensação gostosa de quando você destranca uma porta que estava bloqueada pelo outro lado e você pensa: ah, então é aqui que aquela porta dava. Era dessa forma justamente porque na época eles não conseguiam fazer um mapa gigante que tem no 4 clássico, por exemplo. Então backtracking servia mais para contornar um problema do que como uma decisão artística, mas que acabou sendo uma marca registrada da saga. No 4 Remake o backtracking não é assim, justamente porque no clássico eles não tinham mais essa limitação que tinha no PS1. Mas mesmo que no clássico quase não tenha backtracking, eles até que colocaram bastante aqui no remake. Lembra até um pouco o Village, quando você voltava pro centro da vila e meio que tava livre pra ir pra vários lugares antes de ir pro objetivo principal, que apesar de não curtir muito o Village, eu dou o braço a torcer pra essa parte mais livre que eles te deixam. E aqui no 4 Remake ficou muito melhor. A parte que mais apresenta um bom nível de exploração e backtracking no jogo é pós-luta contra o Del Lago, onde o jogo pede só pra você pegar 2 peças pra realizar um puzzle, mas você meio que tá liberado pra ir pra vários lugares. Você pode ir no centro do lago pra pegar uma Red 9, pode voltar pra pedreira pra fazer aquele puzzle das peças hexagonais, pode ir até o altar do sacrifício que aparece no começo do jogo, e o melhor de tudo, dá pra pescar esse peixão aí. Que inclusive isso faz parte de um pedido do mercador. E aqui temos outro ponto que enriquece o fator replay: os pedidos do mercador, que te ajudam a progredir bastante no jogo e, além disso, a maioria é bem da hora de fazer, onde muitos deles pedem para você ir em algum local que você não iria sem aquele pedido, ou até voltar para algum local que você já tinha passado, incentivando justamente a exploração e o backtracking. Então, numa segunda run, além de usar armas e amuletos diferentes, você pode explorar um local que você não foi antes, pegar algum item que você também não pegou na primeira run, realizar algum pedido que não conseguiu fazer antes e várias outras possibilidades. Eu não tô dizendo que o backtracking do R4 Remake é melhor que o do R1 Remake, até porque além de ser injusto comparar um jogo de 2023 com um jogo de 2002, eu particularmente prefiro o backtracking do R1 Remake, mas isso não me impede de gostar de como é feito no R4 Remake, que por mais que o backtracking seja mais opcional, aqui eu acho que ficou bem da hora também. O R4 clássico, por mais que seja muito querido, inegavelmente foi o início do declínio do terror de Resident Evil. Foi ele que começou a ter uma pegada bem mais ação, e por mais que ele tenha sim suas partes com um pouco mais de terror, como a icônica batalha contra o Verdugo e aquela parte macabra dos Regenerators, por exemplo, era nítido que o jogo pesava bem mais pro lado da ação, mas no remake eles equilibraram muito bem as partes de terror com as partes de ação. Por mais que ainda continue tendo mais ação do que terror, ele tem sim mais partes assustadoras se comparado com o clássico. Não é nada como Resident Evil 7, que é medo puro o jogo inteiro, até porque você, o Leon, é um agente altamente treinado e com um arsenal bem variado, mas as suas partes de terror são bem terror. E o melhor exemplo disso pra mim é a parte da ilha. Enquanto no clássico a ilha é o cenário mais ação possível, no remake eles deixaram tudo mais medonho, cara. Aquela parte dos Regenerators que no clássico já era macabra, no remake os caras não maneiraram nem um pouco no terror, irmão. Com certeza tá muito mais macabro que no clássico. O jogo inteiro tem esse clima mais dark, mais sombrio, mesmo ainda tendo sua dose de ação. O equilíbrio aqui no remake tá muito bem feito, cara. Não é um terror como o R7, mas também não é ação como o R6. É um meio termo perfeito entre os dois mundos, com essa dosagem equilibrada sendo mais um dos motivos que me faz amar tanto esse jogo.
RE4 Remake é o que Resident Evil 6 prometeu ser. Na época, a Capcom disse que RE6 teria um equilíbrio entre a ação e o horror para agradar tanto os antigos como os novos fãs. E quem jogou sabe que o jogo é só ação desenfreada. Já o RE4 Remake tem esse equilíbrio perfeito que foi prometido lá atrás. Tem partes de ação como no clássico, e as partes de medo que tinha no original são bem mais assustadoras no remake. RE4 Remake é um raríssimo caso de jogo que consegue agradar gregos e troianos. Tanto os fãs de ação quanto os fãs do horror conseguem sim gostar desse jogo. Inclusive os fãs do jogo clássico, em sua maioria, adoraram esse remake. É óbvio que assim como todo e qualquer jogo, ele tem sim seus defeitos, como a tal da tinta amarela que pra alguns pode parecer besteira, mas realmente é um negócio muito feio, cara, que às vezes até tira um pouco da sua imersão. Mas no geral, ele é um jogaço, cara, é uma carta de amor pros fãs. RE4 Remake é a junção de tudo que deu certo na franquia feito de uma forma primorosa, mas acima de tudo, ele é um remake que não tenta substituir o jogo original, e sim respeita o seu legado. E sinceramente eu acho que ele até supera e muito o RE4 de 2005, o que convenhamos não era uma tarefa nem um pouco fácil, mas mesmo assim ele conseguiu, sendo não só o melhor remake da saga, mas pra mim se tornou o melhor Resident Evil de todos. Isso pelo menos até eu jogar o Wrecking. Quem sabe eu não mude de opinião quando jogar ele. Se você quiser me ajudar a bancar o jogo, é só deixar um like e se inscrever no canal pro vídeo chegar em mais gente, que isso já vai me ajudar demais, cara, sério mesmo. Comenta aí o que você acha do RE4 Remake, se também é o seu favorito ou se é outro jogo da saga. Como é uma franquia com vários e vários jogos, acho que vai ser bem legal discutir nos comentários qual é o melhor, de forma saudável, é claro. Eu agradeço demais por você ter assistido até aqui, nos vemos no próximo vídeo, valeu, falou, tamo junto e boa jogatina. Não vai. Esse aqui, se não me engano, eu tenho que tomar, tá certo? Esse aqui, ele é o tutorial pra você usar o spray, né?